Há alguns anos atrás, nós passamos uma situação muito complicada, muito difícil dentro da nossa casa. E essa situação muito complicada em âmbito familiar, na questão emocional, de um abatimento muito grande. E estava orando há um pouco mais de um mês atrás, estava falando com Deus a respeito dessa situação que passamos e agradecendo a Deus pela conquista, por aquilo que Ele fez e tem feito em nossas vidas, inclusive dentro da nossa família. E eu senti de Deus, e é isso que eu vou fazer nessa noite, de que eu deveria convidar a minha filha Ana Paula para trazer a palavra nessa noite. E eu quero convidá-la a vir aqui à frente. Amém. Ana Paula vai estar relatando uma parte, lógico, não tem como ser muito abrangente no testemunho que ela tem. Afinal de contas, foi mais de 2 anos de uma situação depressiva muito profunda que ela passou. E muitas vezes os irmãos nos veem ministrando na casa do Senhor, tanto a palavra de Deus, como na situação, no caso da Ana, ou no caso dos irmãos que ministram aqui na frente, os músicos, os vocalistas que estão cantando ao Senhor, e a gente imagina que a vida deles é uma vida, nossa, tá lá em cima, tá tudo funcionando bem, tudo dando certo. E às vezes, meus queridos, o que eles estão apresentando aqui não é simplesmente um louvor, mas é um sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. E nessas situações, muitas vezes, nós temos que pedir ajuda do Espírito Santo para chegarmos, para ministrar na casa do Senhor. E estive acompanhando a vida da minha filha, a situação dela, nessa situação, e o que Deus fez e faz. Nessa noite não vai ser algo de tristeza, mas vai ser algo de ânimo, algo que vai servir como inspiração para muitas pessoas, tanto nessa noite como em outras ocasiões, aqueles que vão estar assistindo a live dessa noite. Eu creio que vai ser muito útil na vida de muitas pessoas, porque tem algumas situações que acontecem secretamente na vida de pessoas que estão aí sentadas e elas não sabem como fazer, o que fazer para sair da situação que estão. Porque a situação emocional, muitas vezes, a gente sorri para as pessoas, mas dentro do coração está horrível a situação. E eu creio que muitos vão poder se identificar, pelo menos parcialmente, com aquilo que ela viveu e com aquilo que ela vai relatar aqui. Amém? Quero pedir que os irmãos se levantem nessa noite. Levante suas mãos na direção da Ana e vamos abençoá-la. Amém, queridos? Pai querido, queremos orar como igreja pela tua filha, meu Senhor, para que a tua palavra esteja nos lábios dela, para que o Senhor esteja falando agora com a tua igreja, com o teu povo e abençoando, a fim de que todos sejam edificados, abençoados, fortalecidos no Senhor e na sua palavra. Que aquilo que ela passou, meu Senhor, no deserto, no vale de Baca, como diz a tua palavra, e cavou ali um manancial, sirva para muitas outras pessoas estarem sendo abençoadas, fortalecidas, inspiradas pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Responsa não. Bom, logo que meu pai me convidou, fiquei pensando, né? O que eu vou falar? Por onde eu começo, né, gente? Porque assim, você me pergunta, mas você não tem um testemunho? Eu tenho, mas eu fiquei me perguntando, né? Fiquei mais de um mês me perguntando o que eu vou falar, por onde eu começo. E nada mais justo, né, que começar pela minha conversão. Me converti quando eu tinha 13 para 14 anos. E não, filho de crente não é crente, né? Não nasce crente. Tive meu processo de conversão e de encontro com Jesus lá para os meus 13, 14 anos. Foi ali mais ou menos 2019, começo por meio de 2019. E era engraçado, porque quando eu me converti, eu pensei assim, nossa, agora meus problemas acabaram. Agora minha vida vai ser um mar de rosa. Porque na minha cabeça, quando a gente se convertia, quando entregava a vida para Jesus, aí não tinha mais problema.
Dera fosse assim, né? Mas aí eu pensava, não, eu me converti, Jesus vai andar do meu lado, não tem mais perrengue. Quem passa perrengue provavelmente que não ora, né? Então eu me converti e agora não tem mais problema. Mal sabia eu que Jesus muitas vezes nos convida a andar pelo deserto com Ele. Porque Jesus, Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E aí eu aprendi na prática que muitas vezes Ele nos leva também para ser conduzidos por Ele, em meio a um momento que só Ele pode nos sustentar, para que nós possamos conhecer a Ele. Afinal de contas, Jó fez uma declaração, a palavra nos conta, lá no final do livro de Jó, que Jó, ele declarou assim: eu conheço o Senhor hoje, não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. E isso foi uma declaração que Jó fez depois de ter passado depois de Jó ter passado por um período muito de tribulação. Então a gente vê que, de fato, esses momentos eles servem para nos aproximar do Senhor. Não só isso, mas o que eu aprendi com isso? Eu aprendi quem Jesus é no meio da tempestade. E esse é o tema que eu coloquei para esse testemunho, essa mensagem. Quem Jesus é no meio da tempestade. Porque foi lá que eu conhecia Jesus, não de fato de ouvir falar, mas de andar com Ele. Porque é um momento onde eu precisei depender totalmente do Senhor, colocar toda a minha esperança no Senhor. Bom, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, sempre, desde criança. Eu fui aquela criança que você falava que ia viajar, nossa, eu tinha que contar um dia antes, porque se você contasse um mês antes, já chegou? É hoje que a gente vai? E sempre foi uma coisa aparentemente normal, uma criança ansiosa, então tudo bem. Só que eu fui crescendo. Quando eu fui crescendo, o problema da ansiedade ele foi se agravando, até que ele começou a de fato gerar algumas dificuldades no meu cotidiano. Porque aí eu comecei a ter crises um pouco mais pesadas, um pouco mais densas. E eu quero explicar para vocês que existem dois tipos de ansiedade, tá? Existe a ansiedade como estado, que é eu e você. Vou fazer uma prova, fiquei ansiosa. Vou fazer uma reunião importante, então eu fiquei ansioso. Vou ter um evento muito importante que eu esperei muito para ir, fiquei ansioso. Isso é o estado de ser humano normal. Fiquei ansioso por alguma coisa. E existe o transtorno de ansiedade, que é algo que precisa ser tratado, é uma doença. Bom, nessas crises de ansiedade intensa que elas começaram, estou contextualizando vocês para que eu possa introduzir na palavra. Nessas crises de ansiedade intensa que eu tinha, começaram assim a ser crises estranhas, porque estava tudo bem ao meu redor, mas qualquer coisa era motivo para eu entrar em uma crise intensa. O que eram essas crises intensas? Era um choro desesperado que eu não sabia o que fazer, era o clássico, né, da ansiedade, que é o coração disparar, a gente ficar com a respiração ofegante, e começou a agravar. E eu sempre tive alguns preconceitos, então eu não queria muito abrir com meu pai e com a minha mãe, porque eu falava assim, não, é demônio, eu tenho que orar mais, tenho que jejuar mais, eu preciso buscar mais a Deus, preciso ler mais a Bíblia, porque isso aí é maligno. Realmente, todo mundo aqui sabe, né, já é cristão, ou se não é cristão, pelo menos tem uma noção de que o diabo ele é oportunista. Ele se aproveita das situações da nossa vida para nos levar mais para baixo ainda, ou para tirar as flechas inflamadas dele. Então foi o que aconteceu. Só que eu tinha esse tabu comigo. Então eu falava, eu não vou contar para meu pai e com a minha mãe. Eles vão pensar, vão querer expulsar demônio de mim, porque eu devo estar com alguma coisa, não é possível. Aí comecei a ter algumas crises estranhas, porque eram crises de batalhas mentais muito. Eu me lembro que eu entrei, foi nesse momento que eu comecei a entrar em uma fase, como meu pai comentou, de uma depressão muito profunda, porque aí eu já não tinha mais vontade de sair, já não tinha mais vontade de comer, até de orar estava difícil, eu não queria mais, é claro que tipo assim, até vou comentar mais sobre isso um pouco mais pra frente, mas sempre perseverando em oração. Mas foi um momento que eu fui perdendo a vontade ali de viver, porque fui tendo algumas crises diferentes do normal, que foram as crises de batalhas mentais. Eram batalhas mentais que vinham muitos, era uma enxurrada. Eu lembro que quando eu ia contar para meu pai e com a minha mãe, para tentar explicar como era, eu falava assim, é uma enxurrada de pensamento que vem na minha cabeça. É uma enxurrada de pensamento que passa pela minha cabeça e eu não consigo controlar. Só que
esses pensamentos, eles eram sempre contra Deus, eram sempre pensamentos de blasfêmia. Ana Paula, mas é muito fácil. É só você não aceitar esse tipo de pensamento. Mas é diferente no âmbito físico. Porque quando você está com um problema, porque a gente sabe que o diabo ele lança dardos inflamados na nossa mente. Mas é diferente quando isso vem em um momento de dificuldade física. Que foi o meu caso, foi algo que eu precisei tratar. E eu lembro que eu precisei, sempre perseverando em oração, como eu comentei, porque antes de passar por tudo isso, o Senhor ele me ensinou a estratégia de perseverar em oração. Porque logo que eu tive ali o meu momento de conversão, a minha oração era assim, era de segunda a sexta. Domingo eram meus feriados de oração, eu não precisava orar de sábado e domingo. Aí tinha dia que eu usava sexta como um dia útil, então eu também não precisava orar. Então a oração ela era tipo um trabalho. Só que eu percebia que eu falava para Deus, eu falava, Jesus, eu quero ter o Senhor como meu estilo de vida. Até que ele me confrontou. Ele falou, como você quer me ter como seu estilo de vida se você não se dá o trabalho nem de passar um tempo comigo durante o dia? Você tira a folga de mim aos finais de semana, como se eu fosse algo ruim. E você me quer como estilo de vida? E foi aí que o Senhor me confrontou. E para a honra e glória do Senhor, eu aprendi o princípio da oração. Então, quando eu aprendi o princípio da oração, durante esses momentos de crise, ali depois, mais pra frente, quando eu fui ter as crises, eu pude, de fato, perseverar em oração. E, gente, como isso foi importante. Eu comecei a ter esses problemas de ansiedade intensa, foi no final de 2021. E aí eu precisei passar com um médico. Eu comecei a não querer comer. E aí eu comecei a não querer falar mais. Eu me lembro que eu ficava deitada e pra mim o meu prazer era deitar na cama e dormir. Então eu ficava dormindo o dia todo, ou eu não queria sair, eu não queria conversar com as pessoas. E eu já não queria mais falar, porque eu não queria mais conversar com as pessoas, não queria mais falar nem dentro de casa. Eu lembro que meu pai, às vezes, para deixar a situação mais leve, ele falava assim, o que você tem? Aí ele ficava olhando pra minha cara assim, e eu não sabia o que falar, eu ficava quieta, porque eu não queria falar, não tinha vontade. E aí ele falava, eu já sei, você tá muda. Aí eu falava, tudo pra não precisar conversar. Então, tanto ele como a minha mãe sempre deixaram também a situação muito leve pra mim, mas foi agravando. E a gente via, e aí eu sentei com meu pai e com a minha mãe, eles falaram assim, Ana Paula, esse problema deixou de ser espiritual há muito tempo. Ele deixou de ser espiritual quando a gente vê que você busca e aparentemente está tudo bem, e você não melhora. Eles falaram assim, agora é a hora da gente procurar um médico. Procuramos um médico, e o médico me identificou um problema gerado pela ansiedade, que é o toque. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar do toque de limpeza, que a pessoa sente a necessidade de limpar algo. No meu caso, foi o toque religioso. O que é isso, Ana Paula? Da mesma forma como a pessoa que tem o toque de limpeza, ela tem a necessidade de limpar alguma coisa, porque se ela não faz isso, ela se sente mal. Eu tinha a necessidade de sempre pedir perdão ao Senhor, por quê? O toque ele gera muitos pensamentos intrusivos, então essa enxurrada de pensamentos que eu relatava para o meu pai e com a minha mãe, era nada mais, nada menos do que isso. E eram pensamentos de blasfêmia, muita blasfêmia contra o Espírito Santo, eram pensamentos imorais, pensamentos sempre de xingamento ao Senhor, sempre pensamentos que iam na parte religiosa, tocando na parte de ir contra Deus. Ana Paula, mas isso não pode ser o diabo? Realmente, como eu comentei, o diabo é oportunista. Mas quando a gente vê que tá tudo bem ao nosso redor, eu fui adoecendo. E na minha vida espiritual, eu sempre buscando ao Senhor, buscando para que aquilo passasse, e não passava, a gente entendeu que era algo físico. E ela é em uma proporção maior do que esses pensamentos, eles vêm em uma proporção maior no toque. Quando alguém tem o toque, ele vem em proporção maior do que em pessoas que não têm esse mesmo problema. Um exemplo que eu posso citar para vocês é sobre o Espírito Santo. Como eu comentei, eu tinha pensamentos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, toda vez que eu comecei a não querer mais
ouvir sobre o Espírito Santo. Comecei a não querer mais ouvir palavras do Espírito Santo ou cantar sobre ele. Não queria mais cantar, não queria mais falar sobre ele. Porque sempre que eu falava, pensava ou tinha qualquer assunto relacionado a ele, vinham os pensamentos de blasfêmia. E lembro que eu ficava com choro aqui na garganta. Queria fugir do lugar para não ter esse tipo de pensamento. E aí eu precisei fazer um tratamento. Eu comecei um tratamento com remédio. Vou deixar algo claro pra vocês, gente. O remédio que eu tomei é antidepressivo. E... Ai, Ana Paula, mas tomar remédio é certo? Gente, eu precisei de remédio e eu vi que foi um direcionamento porque eu não teria conseguido sair dessa situação. Não dou glória ao remédio de forma nenhuma. Porque se não fosse meus pais, a minha mãe, médico, o remédio, e em mais especial a palavra de Deus, eu jamais teria saído dessa situação. Mas partes hormonais de mim estavam doentes e eu precisava tratar essas partes hormonais para melhorar. Precisei tomar remédio. O primeiro remédio que eu tomei me deixou dopada. Então eu lembro que eu ficava dormindo o dia inteiro, não queria mais... ao mesmo tempo que eu falava pro médico, eu falava, eu não sinto mais tristeza, mas eu também não sinto mais alegria. Falei, eu não sinto nada, você me dopou, eu tô um zumbi, eu tô uma morta-viva. E aí a gente depois trocamos de remédio e aí eu comecei a melhorar. Fiz tratamento de terapia com uma terapeuta cristã, isso também foi muito importante para mim. Muitas vezes ela e a palavra, ela sempre foi com a palavra ali, tipo, bem incisiva. Lembro que tinha dias, ela falava assim, Ana Paula, eu não sei uma forma bonita de te dizer isso, mas os seus sentimentos, tudo que você está sentindo de forma descontrolada, ela falou, nada disso está acima da palavra de Deus. Então, o que você precisa fazer é somente acreditar no que o Senhor fala na palavra dele. E ela também sempre foi muito incisiva nisso. Os meus pais, sempre tive muito amparo dos meus pais. Eu me lembro que tanto meu pai como a minha mãe insistiu muito no médico e para eu passar com a terapia. O médico recomendou. O meu pai, ele me pegava às vezes 10 horas da noite, me levava a caminhar, porque eu não estava bem, eu não estava legal, eu queria dormir. Me levava para caminhar. E aí durante esses momentos de caminhada, ele conversava comigo sobre a palavra de Deus. E durante o tratamento, o mais importante para mim e para qualquer pessoa, é claro que a gente precisa tratar sempre os dois lados, os 3 lados. Lado físico, lado emocional e espiritual. Mas a gente sabe que o lado espiritual, ele em primeiro lugar precisa estar bem. Por isso eu falo que o mais importante para mim durante esse momento foi a meditação na palavra de Deus. Eu me lembro que muitas vezes eu não tinha força para ir meditar na palavra de Deus, porque eu precisava abrir a palavra e ler, até que aquilo entrasse de fato na minha mente. E muitas vezes eu não tinha força para fazer isso, porque eu me sentia tão para baixo. E qual foi a minha estratégia para isso? Eu escrevia versículos e colava na porta do meu guarda-roupa. Então até hoje, se você olhar lá na porta do meu guarda-roupa, tá cheio de versículo. E eu lembro que às vezes eu sentava lá na porta do meu guarda-roupa e eu ficava sentada lá, sentava de perna de índio no chão. Aqueles versículos eu lia, eu relia, versículos que falavam, não tema, pois eu sou contigo, ou Josué 1:9, que foi um dos meus versículos base, não fui eu que ordenei a você, ser forte, corajoso, não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos 32:8, que fala, eu o instruirei, eu ensinarei o caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Outros salmos que falam, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmos 23, Salmos 91, todo tipo de versículo que eu podia lembrar, eu colei lá. Então, quando eu tinha alguma crise, eu fechava a porta do meu quarto. Muitas vezes eu não tinha força para orar, então eu sentava lá. A única coisa que eu sabia fazer na presença do Senhor, de fato, era chorar. Então eu sentava lá e eu lia os versículos. E aí o Espírito Santo aos poucos ia acalmando. Eu lembro que o Espírito falando no meu coração todas aquelas verdades. E eu fui melhorando, gente. Com o tempo, eu fui ficando melhor. E o tratamento com o remédio se encerrou. Depois parei com a terapia também. E aí, com a palavra, nunca parei. Mas sempre, sabe, meditando e sempre tendo muitas conversas, sendo muito aberta com os meus pais. E eu melhorei. Hoje eu tô aqui para honra e glória do Senhor, para contar o testemunho para vocês. Mas
como eu enxergava Jesus no meio dessa tempestade. Eu falei para vocês, contextualizei vocês, né, agora, do toque, da ansiedade, momentos de depressão, para trazer vocês para esse âmbito de como eu enxergava Jesus no de tempestade. Como eu via ele, qual era a minha visão a respeito dele. Porque assim, tem duas visões. A nossa, que é sempre deturpada, porque a gente não consegue enxergar as coisas como elas são, tá, nesses momentos. Inclusive, um bom exemplo é Jó, porque Jó enxergava Deus como injusto, sendo que Deus não é injusto. E ele enxergava Deus como injusto, apesar de já conhecer ao Senhor. E existe a visão que é a real, que é quem Deus realmente é. E como eu via Jesus? Nisso eu acredito que boa parte da igreja pode se identificar, porque eu sei que eu não sou a única aqui que já passou por problema na vida. Todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta que já passou por algum problema. Eu enxergava Jesus como injusto. Por que ele me permitiu passar por isso, afinal de contas? Então, eu tô buscando, eu tô indo pra igreja, eu tô sempre ali com os meus pais, eu busco a ele de coração. Por que ele me permitiu passar por tudo isso? Então, eu vi o Senhor como injusto. Tinha sentimento de abandono, sentimento de que Jesus era indiferente a mim. Eu não sentia mais ele. Porque eu lembro que eu falava, mas eu ia nas minhas orações e eu falava, Senhor, eu não sinto o Senhor aqui. Eu tô vindo orar, eu tô vindo falar com o Senhor e eu não sinto o Senhor aqui. Eu não vejo o Senhor aqui comigo. E eu acho que é a coisa mais normal do mundo, né, gente? A gente não vê o Senhor realmente quando a gente está passando por momentos de tempestade. Outro sentimento, Jesus estava bravo comigo. Como eu comentei, vinham muitos pensamentos ruins na minha cabeça. Então, eram 24 horas convivendo com esses mesmos pensamentos. Então, o sentimento que eu tinha era medo e culpa. Tinha muito medo, muita culpa. Então, o sentimento que eu tinha era: Jesus está muito bravo comigo por todos esses sentimentos, todos esses pensamentos que eu estou tendo. Outro sentimento que eu tinha a respeito de Jesus: ele estava me punindo, ele estava se vingando de mim pelos meus pecados. Jesus, ele estava bravo. Era algo, eu ainda não sei se depois que eu tive esse problema voltou todos os pecados que eu já tinha cometido na vida, e parecia que o Senhor não tinha me perdoado. Então ele estava realmente me fazendo passar por isso, porque ele estava me punindo. Ele estava me permitindo passar por isso para que ele viesse se vingar de mim. Mas para cada dúvida dessa, uma resposta na palavra. E como eu comentei com vocês, é por isso que foi tão importante a meditação na palavra de Deus. Eu lembro que quando eu sentia... Léo, você consegue abrir? Hebreus 4:12. Quando para cada dúvida que eu tinha, eu encontrava a resposta na palavra. Quando não era meu pai, era a terapeuta. Quando não era a terapeuta, era o Espírito Santo. Então, sempre levando lá para o lado. E sempre sendo corrigida, a minha visão sempre sendo corrigida acerca da palavra. Hebreus 4:12 fala: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. E foi isso que eu experimentei de fato. Porque quando eu sentia que Jesus era indiferente a mim, vamos na palavra. O que fala? Isaías 40, do versículo 27 ao 31. Fala: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Era exatamente o que eu sentia. Fala: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Para cada dúvida que eu tinha, sentimento deturpado a respeito de Jesus, à luz da palavra eu tinha resposta.
E de fato, gente, sempre era incisivo. Eu sentia que o sentimento de abandono, o que fala aqui, Isaías 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gente, é muito poderoso porque no versículo de Hebreus que a gente leu, fala que a palavra ela é apta para discernir as intenções do coração. E de fato, ela discernia cada intenção do meu coração, era como se ela estivesse me examinando, me escaneando. E para cada momento de crise, o Senhor ele vinha com o bálsamo da palavra dele. Eu me lembro que muitas vezes, como eu comentei, eu não tinha muita força para meditar na palavra. Tudo o que eu queria fazer era dormir, porque o único momento que me aliviava de todo sentimento ruim era quando eu dormia. Então eu queria dormir o dia inteiro. E o meu pai, ele sempre me ajudava muito, tanto meu pai como a minha mãe. Eles me pegavam, às vezes me sentavam lá na sala de casa e faziam uma escola bíblica comigo. Eles me sentavam e eles falavam: Ana Paula, o que você está sentindo? Porque eles iam, muitas vezes eu não conseguia parar de chorar, eu não queria mais comer. E aí eles me sentavam, eles falavam: o que você está sentindo? E aí eu contava. E aí nisso eles iam direto na palavra. Sempre tive dentro de casa isso de perseverar em oração e de ir direto na palavra. Porque vocês conhecem os meus pais aqui de cima, de vê-los aqui no púlpito, e aqui jamais eu posso atestar para vocês, tanto eu como a minha irmã, que eles são realmente o que eles são dentro de casa. Então eu sempre tive esse amparo da parte deles. Eu sempre, quando eu não tinha força para meditar, eles vinham de fato como Arão e Ur do lado de Moisés e me sustentavam. E eu precisava, gente, todo mundo aqui, ninguém é independente, ninguém aqui consegue passar por situações sozinhos. A gente precisa do amparo das pessoas e a gente precisa de fato de ter pessoas ao nosso lado. A palavra nos conta sobre Israel quando foi batalhar numa guerra. Não peguei o versículo exatamente, mas nos conta que para que Israel, quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia a batalha. Quando ele abaixava as mãos, Israel começava a perder e os homens começavam a morrer. Então Moisés ele já não aguentava mais ficar com os braços levantados, Moisés não aguentava mais ficar com os braços erguidos. Então vieram Arão de um lado e Ur do outro, para o ajudar a segurar os braços em pé. E muitas vezes a gente precisa desse amparo. E eu precisei muito desse amparo. A gente não caminha sozinho. Tive, como eu comentei, os versículos no meu guarda-roupa e sempre meditando neles. Quando eu lembro que às vezes na oração eu não tinha paz na cabeça, eu sempre estava sendo muito atacada na mente, eu não tinha paz. Então eu sentava lá na frente, eu lia, eu relia. E meu pai sempre falava, minha mãe sempre falava, leia até que. Até que o quê? Leia até que aquilo penetre no seu coração. Leia até que aquilo entre de fato no seu coração. E eu comentei até agora com vocês sobre como eu via Jesus. Mas quem Jesus realmente é no meio das tempestades. É comum que a gente, como eu comentei, é comum que a gente não veja ele no meio da tempestade. Eu queria ler com vocês. Léo, você pode colocar pra gente? Lucas 24, 13. Foi uma passagem que o Senhor falou comigo. Porque eu questionava Deus e eu falava... Teve uma época, quando eu tinha todos esses sentimentos deturpados a respeito de Deus, eu comecei a ficar meio revoltada com Jesus. E eu falava, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu não vejo o Senhor sumiu do meu lado. E eu não vejo o Senhor. Foi quando o Senhor ele me levou para essa passagem, ele falou muito comigo. Fala assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisa? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para
para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele que entraria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Porém insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Gente, foi exatamente isso que o Senhor ministrou no meu coração, porque o Senhor, quando eu meditava na palavra de Deus, inclusive quando eu li esse versículo, o Senhor, ele me expunha as Escrituras e ele falava ao meu coração, só que eu não conseguia ver ele comigo. E aí o Senhor, ele tocou no meu coração, ele falou: você não precisa ver. Ele falou, e gente, quantas lições sobre a fé eu aprendi nesse momento. Tudo que ele me falava era: você não precisa ver para crer. O justo vive pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, o que ele mais fala foram de pessoas que elas, antes de verem a promessa se cumprindo, elas foram e obedeceram a Deus. Tudo que eu precisava fazer é só saber que o Senhor estava comigo. Isso vale para cada um de nós. É só saber que o Senhor está conosco. A gente não precisa ver, não precisa sentir, porque o sentimento, ele é algo volúvel e ele é algo muito instável. O nosso sentimento, um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo, um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Então, quando nós nos apoiamos nos nossos sentimentos, a gente cai. Porque sentimento não é um bom conselheiro. Quem que é um bom conselheiro? A palavra e o Espírito. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz a Jesus. E a palavra, de igual forma, ela nos conduz a Jesus. E Jesus é a rocha firme onde a gente pode se apoiar. É o único lugar onde a gente pode se apoiar em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação. Porque quando o barco está ali balançando, o que segura ele no lugar é a âncora. Jesus é a nossa âncora firme. E o que nós precisamos realmente ter em mente é que muitas vezes, passando por um momento de vale da sombra da morte, tudo o que nós precisamos fazer é crer. Porque a gente pede muita explicação para Deus, mas Deus, ele não precisa nos dar explicação, porque o Senhor, ele é quem ele é. Paulo, ele fala: eu sei em quem eu tenho crido. E como ele sabia? Porque ele conhece a Deus. Esses versículos que eu li com vocês em Isaías 40, que fala: ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Antes dele falar para Israel: você se queixa, que eu não me interesso pela sua causa, ele passa todo o capítulo 40 falando sobre quem ele é. E por que ele passa todo o capítulo 40 falando sobre quem ele é? Porque, primeiro, antes da gente saber em quem a gente crê, a gente precisa conhecer. A gente não tem como crer em algo que a gente não sabe nem quem é, nem como funciona. Então, antes do Senhor, ele dar uma palavra de confiança ali para Israel, ele se fez conhecido. Ele fala: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão de que o ourives cobre de ouro e para a qual modela corrente de prata? Pois ele vai falar, ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. E ele fala: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como o gafanhoto. E depois ele fala, porque antes de dar uma palavra de confiança, ele revela quem ele é. Ele quer que a gente faça, porque esses momentos, eles nos trazem para perto de Jesus. E ele nos traz a essência do coração de Deus.
porque nós precisamos conhecer quem Ele é para que a nossa fé seja desenvolvida. Em Hebreus 11 também fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem dele se aproxima precisa não somente crer que Ele existe, mas precisa também saber quem Ele é. Saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em Salmos 23 fala: o Senhor é o meu pastor. Primeiro Ele revela quem o Senhor é. E depois Ele fala: e nada me faltará. Cada versículo que você pegar de confiança, você vai ver que o Senhor Ele também traz ali antes quem Ele é. O versículo de Isaías 41 fala: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Depois ele fala mais sobre o Senhor: eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A palavra, gente, esses momentos eles nos trazem para perto de quem o Senhor é. O Senhor, ele quer que nós o conheçamos, porque quando Israel passou por todo o período de deserto, qual era a dor do Antigo Testamento? A dor do Antigo Testamento era um povo que honrava ao Senhor com os lábios e que cantava ao Senhor e fazia sacrifícios, mas que não honrava ao Senhor com o coração. Qual é a promessa do Senhor para resolver isso? Colocarei nele coração de carne, e as escrituras estarão gravadas dentro do coração deles, não mais em tábuas de pedra. Porque a palavra deve estar cravada no nosso coração para que nós conheçamos a quem Deus é. É isso que vai nos trazer firmeza, é isso que traz para a gente sustentação nesses momentos. Quem Jesus realmente é no meio das tempestades. Agora a gente vai ler alguns versículos. Ele é o bom pastor e aquele que traz alívio. Salmos 23. Consegue colocar pra gente? Eu lembro que eu meditava muito no Salmo 23. Era algo que, principalmente a parte do Ele me conduz, a mente águas tranquilas, era um bálsamo que trazia na minha. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Cada um desses versículos que eu vou ler, eu quero esclarecer para vocês sobre como a palavra incisivamente entrava no meu coração e deve fazer com cada um de nós, trazendo de fato clareza às nossas dúvidas. Porque, gente, eu percebo que nesses momentos eu era muito injusta com Deus. Eu taxava Ele como alguém que abandona. Quando eu tinha esses pensamentos de abandono e eu estava fazendo a minha leitura diária, era engraçado, porque o Senhor Ele trazia justamente na leitura algo que penetrava o meu coração. Fala assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Outro versículo que falava sobre o amor leal do Senhor, sobre quando Ele nos carrega no colo. Isaías 40:11. Quando eu falava para o Senhor: o Senhor é indiferente a mim. O Senhor, até nesses momentos de ser injusta com Deus, eu lembro que quando Ele me mostrava esses versículos, eu me sentia constrangida pelo Senhor. Porque a gente como eu comentei até no louvor durante a ministração, sobre como a fidelidade dele contrasta com a nossa infidelidade. Porque eu taxava o Senhor como sendo injusto pela minha visão deturpada quando Ele me carregava no colo. Porque às vezes a gente não tem força para caminhar sozinho. E o que o Senhor faz? Como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Outro versículo, Salmos 32:8, foi algo que eu também... Esse versículo me trazia consolo quando eu me sentia perdida. E eu falava: Senhor, eu não sei onde o Senhor está me levando.
Eu não sei que caminho maluco é esse que o Senhor está me trazendo, eu não consigo entender. E aí ele me falava: eu instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Gente, quantas vezes eu me lembro de sentar aos pés do Senhor e eu falava: Senhor, para onde o Senhor está me levando? Eu tenho servido ao Senhor fielmente, eu amo o Senhor, eu me converti de coração e eu rendi a minha vida aos teus pés. E Ele me trazia cada um desses versículos. Ele me trazia Salmos 32:8, que sempre foi o meu amparo muito grande. Eu instruirei. Gente, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele nos pega pela mão. Já foi pregado sobre isso, como Ele nos pega pela mão e Ele nos fala: venha, porque eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Diante do Senhor nós somos crianças, nós não temos condição. A ovelha não tem condição de ser largada sozinha no meio do deserto. Ela é indefesa, ela é frágil, ela não tem nenhuma garra ou uma mordida feroz para espantar predadores. Ela precisa de um pastor que a conduza e que a proteja. Então, quando eu me sentia desprotegida e tinha muito medo, e sempre muito medo do que ia acontecer, o Espírito Santo, ele me pegava pela mão, sentava. E aí eu me lembro que com ele, foi nesses momentos que eu conheci quem o Senhor é, porque ele me falava sobre como ele conduz, sobre como ele guia. Outro versículo, Josué 1:9, foi um que eu já citei. Foi sempre um versículo que eu meditei, porque eu falava para Deus, eu falava: Senhor, eu tô com muito medo. E eu tô com muito medo disso que tá me acontecendo. De como Ele nos fez para ser soldados. E Ele me falava: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu me lembro que eu sentava lá na frente do meu guarda-roupa e aí eu falava e eu questionava o Senhor. Eu falava: Senhor, eu tô com medo. O que eu faço agora, né? Eu nunca cheguei nessa parte, Senhor. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei que decisão eu tomo a partir daqui. E eu tô com muito medo de seguir. Eu me lembro que meu medo muito grande era sempre de me afastar do Senhor. O Senhor, Ele foi o que me aconteceu de melhor. Tudo na minha vida, até o dia da minha morte eu tenho certeza disso. Ou o dia que eu for arrebatada. Mas até o meu último dia aqui na terra, eu tenho plena certeza de que o melhor que aconteceu na minha vida foi ter conhecido Jesus. Porque Jesus transformou a minha vida. Jesus não só transformou a minha vida, como Ele me resgatou. Gente, não sejamos hipócritas. Todo mundo aqui foi resgatado por Jesus de uma condição de pecado. E a gente sabe disso, porque ninguém aqui é super cristão, ninguém aqui é super crente, que nunca precisou ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Ninguém aqui é um super cristão que nunca precisou do agir do Espírito Santo. E eu sou a primeira a falar que eu precisei do agir do Espírito Santo intensamente lavando a minha vida. E Jesus, quando Ele me encontrou, eu me lembro que, gente, é tão bonito porque Ele foi tão misericordioso e Ele me inundava com o amor dEle muito grande. E eu falava: Senhor, mas eu não mereço. E Ele falava, ao mesmo tempo, contrastava com a fidelidade dEle sobre a cruz. E Ele me mostrava a cruz, porque realmente nós não merecemos, mas não é. E eu sempre tentei entender. Eu falava: por que um amor tão grande? Um Deus desceria do trono para vir morar aqui na terra, se fazer na condição mais frágil que tem, que é a condição de um bebê, porque ele precisou ser limpado pela mãe dele, porque eu acredito que Jesus era humano, né? Então ele precisou ser limpado. Quando ele passava mal, ou um bebê, ele vomita, ele precisou ser limpado de vômito. Gente, Ele é Deus. Ele se fez a condição mais frágil por amor a mim e você. A condição mais feia que tem é a condição do homem caído. Ele fez questão de... Até já foi pregado sobre isso também, que Jó, ele questionou a Deus, porque o Senhor não é homem como eu, então o Senhor é injusto, o Senhor não sente as minhas dores. Quando Jesus veio à terra, isso foi uma resposta, porque ele fala, ele passou por muita... Gente, Jesus passou por
por coisas infinitamente piores. Então, quando a gente passa por esse tipo de situação, é saber que nós temos um Salvador. Ele fala: no mundo tereis aflições, contudo tende de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ter amparo dessas coisas na palavra de Deus e sermos gratos a Jesus foi o que me colocou de pé. Outro versículo, ele nos segura na mão. Esse era outro que eu meditava, Isaías 41:13, eu tenho aberto aqui, fala: pois eu sou o Senhor, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Outra coisa de ser guiado por Jesus, essa era a minha grande crise, de não saber para onde eu estava indo, me sentia um barquinho desgovernado. Então ele me pela mão direita, eu sustento a você, eu sou com você. Eu gostava de me imaginar, eu me lembro, até alguma coisa, até de certa forma infantil, eu me lembro que eu gostava de imaginar Jesus caminhando comigo à beira da praia. E eu imaginava a gente conversando e aí dando a mão, porque eu tinha que dar a mão para ele para me sentir mais segura. Então eu meditava nesses versículos que ele fala que ele segura na nossa mão. Ele fala que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. O Espírito Santo também já foi pregado sobre isso, que ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador. Essa também era uma das minhas grandes crises, porque como eu posso pensar tantos pensamentos de blasfêmia contra o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é meu melhor amigo. O Espírito Santo, ele é quem me leva a Jesus. O Espírito Santo é o que me conduz. Ele é o que me dá a mão quando eu estou com medo. Ele é aquele que está do meu lado sempre. Não nos abandona nunca. Ele é aquele que passa com a gente durante os momentos difíceis. Eu também já gostava de imaginar, não gostava de imaginar, às vezes eu vi em algum documentário sobre mártires que de alguma forma morreram por Jesus e eu pensava automaticamente na minha cabeça, o Espírito Santo estava com eles ali. E eu me lembro que eu gostava de imaginar que durante as tempestades o Senhor estava ali comigo, sempre imaginando Ele pegando na minha mão e me conduzindo através daqueles momentos difíceis, de fato, como uma criança, e me levando através dos caminhos, porque a ovelha, quando ela passa pelo vale da sombra da morte, porque realmente esse é um versículo que ele foi escrito, quando eu vi até um documentário sobre isso, eles falam que tinha um lugar, que era o lugar do vale da sombra da morte, e era um lugar muito perigoso porque era um penhasco, então o pastor ele precisava conduzir a ovelha para ela não cair. Quando eu vi esse documentário, eu lembro que eu ainda pensei, eu falei, nossa, quem somos nós, né? Sem um bom pastor para nos conduzir. A gente é ovelha e como ovelhas nós precisamos ser de fato trazidas para perto do nosso pastor. Porque é ele que nos leva a trilhar o caminho certo e trilhar o caminho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outro versículo, Isaías 48, que fala sobre que ele nos sustenta. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você e que o dirige no caminho que você deve andar. Outro versículo que fica em Isaías 48, 21, é um pouquinho mais para frente desse. Fala sobre, de igual forma, quando a gente leu em Salmos 32, 8, eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu me apoiava nesses versículos. Esse versículo também, não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Aqui ele fala sobre o povo de Israel, quando o povo de Israel estava trilhando os 40 anos lá no deserto. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez que da rocha fluísse água, fendeu a rocha e a água jorrou. Isso me trazia consolo, porque, gente, vocês já viram? Eu nunca vi a água fluindo da rocha. Você partiu uma rocha no meio e sai água. Isso é algo que foi um milagre da parte de Deus. Isso me sustentava porque eu sabia que ainda que eu andasse pelo deserto, o Senhor, Ele estaria comigo. E se necessário, Ele faria jorrar a água da rocha. Ele não me deixaria passar sede. Esses versículos, e esse em específico, ele me trazia consolo. Eu pensava, então, quando eu estiver passando, agora que eu estou passando por esses momentos, eu sei que o Senhor, Ele não vai me desamparar. E Ele vai, de fato, se necessário for, abrir o mar
Se necessário for, fazer jorrar a água da rocha, isso me trazia confiança. Foi nesses momentos que eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a, de fato, segurar na mão do Senhor e falar, eu não sei por onde. Tem um versículo, uma frase que eu gosto muito, se eu não estou enganada, é de Martinho Lutero. Fala, eu não sei por quais caminhos o Senhor me conduz, mas conheço muito bem o meu guia. E, gente, essa frase é tão real, porque a gente não sabe por quais caminhos o Senhor nos conduz muitas vezes. Mas a gente pode, assim como Paulo, declarar, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo, ele fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Só faz essas declarações quem conhece o Senhor. Só faz essas declarações quem conhece o Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Como a gente sabe em quem a gente crê se a gente não conhece o Senhor? É por isso que é tão importante, à luz da palavra, nós sermos trazidos para essa realidade de conhecimento. E o último que eu quero ler, não é o último, na verdade, acabei de ver. Mas um dos últimos que eu quero ler com vocês é esse versículo. Nossa, é uma lapada também, porque ele me trazia de fato a realidade e colocava os meus pés no chão quando eu tinha alguma dúvida a respeito do Senhor. Eu meditava nesse capítulo do Salmo 103, fala assim, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bem a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e tardio em irar-se, cheio de amor leal. Pode parar aí. Não, pode deixar aí. Nesse versículo, o Senhor é compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, cheio... Cadê o Deus que eu via como que se queria se vingar de mim? Cadê o Deus que eu via como tão bravo? E um Deus que era indiferente? Pode passar. Não acusa para sempre e nem fica ressentido eternamente. Mais uma vez, cadê o Deus que constantemente me apontar para os meus pecados e para os erros que eu já tinha cometido? Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Nós merecemos, e nós merecemos mesmo ser tratados conforme as nossas iniquidades. Mas o Senhor, Ele é tão bom e Ele é tão justo que Ele não nos trata, Ele é completo e Ele não precisa disso. Ele não precisa nos tratar conforme as nossas iniquidades, porque Ele é completo. E dentro dessa completude de Deus nós obtemos graça. Porque Ele nos trata como um pai. Quem é pai aqui sabe. Eu não sou, mas eu tenho um pai. E eu sei que quando eu errava, muitas vezes ele tinha compaixão de mim. De não me acusar. E quem é pai sabe que os filhos, eles... Gente, a gente erra. E tanto pai, filho, neto, avô, todo mundo aqui erra. E o Senhor, Ele não nos trata conforme as nossas iniquidades. Porque quando Ele nos perdoa, Ele lança no mar do esquecimento. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Outra coisa nesse versículo, isso para mim me fazia estremecer quando eu li esse versículo. Lembra-se do que somos formados, Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Esse versículo, ele me traz constantemente pro lugar de que o Senhor, Ele sabe que a gente, no meio do caminho, vai cometer falhas. E que no meio do caminho a gente pode cair, tá todo mundo sujeito. Que no meio do caminho, quando a gente estiver passando pelos desertos, a gente também pode, de fato, questionar o Senhor. Mas Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava.
Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para com os que o temem, e a sua justiça para com os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam ao Senhor vocês, os anjos, os poderosos que cumprem as suas ordens e que obedecem a sua palavra. Bendiga ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, os seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Davi passou por momentos de dificuldade e ele constantemente precisava falar à alma dele: bendiga ao Senhor, ó minha alma. E é de fato o que nós precisamos fazer, dar ordem à nossa alma. Ele não é como nós. E nesses versículos a gente pode ver que, mais uma vez, a fidelidade dele contrasta com a nossa infidelidade. Ele não é como nós somos caídos, infiéis, mas ele não é como a gente. Muitas vezes eu colocava o Senhor numa caixinha de ser humano. Então eu colocava ele dentro de 4 paredes como sendo um ser humano. E eu o limitava a isso, porque era a minha visão naquele momento. E o Senhor, ele sempre me mostrou, não é infiel como muitas vezes eu fui. Ele não me acusava como muitas vezes eu fazia com ele nos meus momentos de revolta contra ele nesse período. Eu poderia passar a noite aqui toda falando para vocês sobre quem Deus é, sobre como Ele é bom, sobre como a luz da palavra a gente aprende sobre quem Deus é. Mas eu vou me deter nesses muitos versículos. Ele nos chama, que Ele sabe o que faz. Queria ler com vocês Isaías 55, 8. Ele ministrou muito também ao meu coração nesses versículos, porque ele me mostrava cada vez mais que Ele tem planos diferentes para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes a gente não entende, porque o Senhor, Ele vê tudo como macro. A gente vê o que está acontecendo aqui e agora. Mas o Senhor, Ele enxerga toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. Hoje eu vejo que essa foi para mim uma fase de cura também, porque trouxe à tona muita coisa que o Senhor trouxe cura. Foram sentimentos errados, foram ansiedades que precisavam ser curadas, foi um ambiente de confiança que eu precisei ser levada pelo Senhor. Isaías 55, 8 fala: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pode pôr o próximo. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e a fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e o pão para o que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. O Senhor, Ele tem um propósito em cada situação da nossa vida. Ele tem um propósito para cada momento da nossa vida. Hoje eu vejo, eu não estaria aqui para contar testemunho se eu não tivesse passado por essa situação. Essa situação, ela me amadureceu muito, como eu comentei, ela também trouxe muita cura na minha vida. E hoje eu consigo enxergar propósito nisso. No momento, não. No momento que eu passei, não. Mas hoje em dia eu consigo enxergar propósito nisso e olhar para o Senhor e ver como Ele usa disso para nos levar aos pés dEle. Muitas vezes tudo que a gente precisa, a gente está tão movimentado, tudo que a gente precisa é de um momento de pausa para parar e sentar aos pés de Jesus. E eu vejo que esse foi o meu momento de pausa. Eu queria ler o último agora, que é Mateus 11. Esse também, todos que eu comentei, eu trazia à memória para que me trouxesse esperança. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O próximo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu carregava um fardo muito pesado, de querer estar tudo sobre a minha responsabilidade, sobre a força do meu braço. E o Senhor foi me mostrando que aos poucos eu precisava deixar aquele fardo que eu carregava e entregar aos pés dele. Eu precisava parar e lançar sobre ele as minhas ansiedades. E esse é um convite que o Senhor nos faz essa noite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um nível de confiança que o Senhor, Ele nos leva, e é um nível de confiança que o Senhor chama você.
Eu não sei em qual área você tem as suas batalhas, as suas guerras. A verdade é que eu não sei, eu não consigo saber. Mas o Senhor sabe. Eu quero convidar vocês a orar nessa noite. E se você de alguma forma se sentiu tocado, convite, não sei, cada um passa por situações diferentes, mas que você possa vir render aos pés do Senhor o seu cansaço, porque o Senhor, Ele é Deus para os sobrecarregados e Ele traz alívio à nossa alma. Ele nos chama a um nível de confiança. Ele nos chama a um nível de traga sobre mim as suas ansiedades e traga sobre mim aquilo que você tem, os seus pesares e aquilo que você tem carregado. Porque Jesus, quando os discípulos passaram pelo momento de tempestade no barco, qual era a palavra que Jesus tinha? Na verdade, Jesus dormiu. E qual é a palavra que Jesus teve depois que os discípulos o acordaram? Foi: por que vocês eram homens de pequena fé? O Senhor, Ele constantemente me confrontava com essas palavras. Por que você teme, mulher de pouca fé? Porque Ele quer, gente, nos levar a um nível de confiança maior, a um nível de conhecimento de quem Ele é. O Senhor, Ele nunca quis que essas situações viessem para nos machucar. O Senhor, Ele nunca quis nos levar a esses momentos para nos punir simplesmente por algo que a gente fez, ou nos machucar e bater em nós, mas Ele quer que nós o conheçamos. Muitas vezes a gente precisa ser levado a esses momentos para que nós conheçamos quem Deus é. E eu convido você a orar comigo nessa noite. O convite fica aberto. Se você quiser vir aqui à frente, se sentiu de qualquer maneira tocado pela palavra, ou sente que é um chamado a você, o Senhor chama você a um momento de confiança, o convite fica aberto. Queria chamar o pessoal do louvor para cantar e ministrar. E que você possa de fato trazer diante do Senhor as suas ansiedades, trazer diante do Senhor tudo aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem sido colocado, todo o jugo que tem sido colocado sobre você, porque o Senhor, Ele nos ensina a ter um coração manso e humilde. Ele nos ensina que o fardo dele o jugo e o fardo dele são suaves e leves. Nós não precisamos carregar sobre as nossas costas o peso que o Senhor carregou sobre nós. E o convite fica e ressoa: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o Senhor, Ele não quer uma mensagem de apelo emocional, mas Ele não quer que você venha aqui só para trazer e de alguma forma hoje chorar na presença dEle, mas Ele quer que nós rendamos tudo a Ele, para que nós de fato possamos render o nosso coração a Ele. E como a mulher que quebrou o vaso aos pés dEle, Ele quer que nós quebremos o nosso coração diante dEle, para que nós venhamos expor tudo que está dentro de nós, para que nós venhamos expor a Jesus o nosso coração, para que nós venhamos nos colocar de forma vulnerável na presença dEle. Jesus, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Espírito Santo, eu peço para que o Senhor venha tocar no coração de cada vida. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha trazer alívio, para que o Senhor venha de fato ajudar a cada um de nós a trazer e quebrar o nosso coração. Espírito Santo, nos ajuda a nos fazer vulnerável. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos fazer vulnerável na Tua presença. Jesus, nos ajuda a lutar as nossas batalhas, nos ajuda a lutar as nossas guerras, Jesus. Jesus, nos ajuda, nos faz fortes, nos faz corajosos. Jesus, sustenta-nos. Eu te peço nessa noite, Jesus, que o Senhor venha sustentar cada coração abatido, cada coração que necessita do Teu toque, Jesus, que necessita do Teu sustento. Eu peço ao Senhor, Pai, o Senhor sabe cada área da nossa vida que nós temos e que nós precisamos ser sustentados por Ti, Jesus.
Mas a verdade é que o Senhor coloca uma mesa na frente dos nossos inimigos, Jesus, para que nós nos assentemos com o Senhor. O Senhor cuida do nosso coração. Jesus, o Senhor cuida da nossa alma. O Senhor traz alívio, o Senhor traz descanso. O Senhor é o Deus, Jesus, que nos traz aos teus pés, que promete cuidar de nós. O Senhor é o Deus que passa conosco pelo vale da sombra da morte. E nós te agradecemos, Jesus, e pedimos: ajuda-nos a render o nosso coração às nossas dificuldades. Ajuda-nos a sermos sinceros, a rendermos e a quebrarmos tudo que temos diante de Ti. Jesus, nos ajuda a nos fazermos vulneráveis ao Teu toque, sem resistir ao Teu toque, Jesus. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia, aleluia. Quantos foram tocados pela palavra nessa noite? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, querido. É tão importante daquilo que Deus fez e está fazendo. Amém, amém, glória a Deus. Uns recados meus que já fez parte do domingo que, aleluia, orar neste fisicamente há poder no nome de Jesus para, glória a Deus, orar em direção aos nossos lares para abençoar nossa casa. Pai querido, nós oramos Samuel, meu Senhor, que não está bem de saúde, mas nós queremos em nome do Senhor sendo curado pelo Senhor. Eu creio em milagres, a tua palavra está repleta de ouve a oração da fé. E eu peço que o Senhor esteja tocando nele agora lá naquele hospital, meu Senhor, onde ele está, na situação que ele está, independente de qualquer laudo médico, qualquer outra situação. Eu creio que o Senhor é o Deus que pode levantar, Senhor Deus, o enfermo e o colocar em pé e restaurar a sua saúde, porque o Senhor é o Deus que nos fez e o Senhor tem todo o poder. A tua palavra diz para orarmos pelos enfermos, para eles serem curados. Nós estamos orando como igreja, meu Senhor, para que o Samuel seja curado em nome do Senhor Jesus. Aleluia, que o Senhor o visite agora, neste momento lá naquele hospital, meu Senhor, para que ele seja curado. Eu creio nisso, Senhor Deus, e nós entregamos a cura dele em tuas mãos, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Agora levante sua mão na direção da sua casa e abençoe o seu lar. Pai querido, nós oramos também pela nossa casa, pela nossa família, pedimos, Senhor, esteja abençoando cada casa, cada lar aqui representado, que a tua mão esteja sobre cada casamento aqui representado, cada família, meu Senhor, que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos na tua presença, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, livre-nos das armadilhas do nosso coração, as armadilhas do maligno, armadilhas escondidas ao longo do caminho, livre-nos de acidentes que podem estar por acontecer, que o Senhor nos fortaleça, como nós vimos na mensagem dessa noite, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos fortalecendo pela tua palavra e nos abençoando, que aquilo que ouvimos nessa noite possa ser levado para dentro de cada casa, sirva como um testemunho pessoal de aplicação e que cresçamos na tua palavra e sejamos abençoados por ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Domingo que vem nós temos a ceia do Senhor também, tá bom? Então não falte a ceia do Senhor domingo que vem. Glória a Deus. Agora eu peço que abençoe a pessoa do seu lado aí, dizendo para ela assim, que você tenha uma ótima semana e medite na palavra de Deus para você aprender e crescer com o Senhor. Amém. Agora abençoe essa assim, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a preciosa comunhão do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe, queridos. Boa semana.